Pessoal, bem-vindos ao nosso curso de termografia. A ideia da nossa aula aqui é exemplificar e definir os conceitos de termografia e a sua utilização principalmente como uma ferramenta de tratamento e visualização da dor. Meu nome é Rafael Traude, eu agradeço a todos pelo convite ao comitê organizador. Então, vamos começando a falar sobre o conceito de termografia. Então, termo, calor, e grafia, escrita. A termografia, dentro da tua contextualização, ela já é observada há muitos e muitos milhares de anos. Então, Galileu, Aristóteles, Platão, eles já relacionavam calor à vida. E quando a gente fala de definição de termografia, a gente fala exatamente numa modalidade de captação da radiação infravermelha do corpo ou de parte deles, o que faz com que a gente mensure. Então, essas imagens elas vão ser obtidas através de uma câmera térmica, ela pode ser definida como termógrafo, e vão refletir essa dinâmica microcirculatória da pele. E aí vão ter algumas doenças em que eu vou, em especial, trabalhar com a termografia para que eu tenha uma acuidade maior dentro do meu diagnóstico e follow-up de tratamento. Então, doenças do sistema vascular nervoso. Então, quando eu falo de radiculopatias, neuropatias, sistema musculoesquelético, a visualização pela termografia vai ser fantástica. Processos inflamatórios, condições endócrinas e oncológicas, e a sensibilidade da máquina de 0,0 graus Celsius. Todas essas questões aqui que vão envolver as doenças mais comumente observadas na termografia, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, conforme estava falando para vocês, né, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Galeno, eles já relacionavam calor à vida. E dentro desse contexto, quando uma parte do corpo é mais fria ou mais quente do que o restante, então a doença estará presente nessa parte. Isso a gente consegue ver muito bem na termografia. Então, inflamações agudas, então um trauma recém-feito, a tendência é eu ter um aumento de temperatura. Agora, quando eu tenho uma displasia coxofemoral, uma osteoartrose, algo mais crônico, quando eu pego um animal mais velho, eu vou ter uma área com diminuição da temperatura, exatamente por uma questão neuropática associada a uma atrofia muscular desse desuso a longo prazo. Então, quando chega menos sangue, a captação dessa radiação infravermelha da superfície cutânea, ela acaba também demonstrando uma diminuição de temperatura. Aí Fahrenheit, Celsius e Joule, eles desenvolveram as escalas, que são as escalas em que a gente trabalha na atualidade. Então, o que a gente precisa ter em mente? Vai constituir-se em um exame revolucionário, né, com essa proporcionalidade de captar e visualizar a dor, que é algo que realmente impacta muito, principalmente no nosso diagnóstico e também aos olhos do tutor. Né? Então, você também tem que pensar que você tem uma ferramenta que poucas pessoas utilizam, então acaba entrando aí como parte de um contexto diagnóstico dentro da medicina integrativa, e nós vamos conseguir avaliar de uma forma objetiva aí essa temperatura do organismo. Vai ser um método diagnóstico capaz de apontar essas alterações metabólicas e fisiológicas. Nós vamos conseguir avaliar a extensão das áreas dolorosas, então é uma máquina altamente sensível, porém com uma especificidade baixa. Isso é, eu entendo o tamanho da lesão, a localização, porém eu não sei a causa. Eu preciso utilizar de outros exames para que eu consiga fechar um diagnóstico de uma maneira mais precisa. Por isso que a termografia ela nunca vai ser usada de maneira única, ela tem que sempre ser usada de maneira a proporcionar uma integração com outros exames. Então vai ser um exame indolor, sem contraste, não emite radiação, então é bem interessante, fazendo uma análise quanto quantitativa, né, baseada nesses critérios térmicos, quanto qualitativa, baseada em critérios não térmicos como distribuição. Então, quando a gente fala especialmente de animais de zoológico, animais de abrigo, onde na maioria dos casos a gente consegue entender que essas lesões elas são determinadas não específicas, então o exame infravermelho ele vem realmente abrindo uma nova abordagem diagnóstica, certo?
principalmente por lesões onde não há a característica anatômica demonstrável por outros exames. Então, se você for, muitas das vezes, colocar uma radiografia no animal, por exemplo, que tem uma lesão inespecífica, uma lesão muscular, muitas das vezes a gente não vai conseguir avaliar tão bem quanto a termografia. Mas isso não significa que eu vá usar somente a termografia. Ela não exclui nenhum outro exame, ela tem que ser usada de maneira associada. Então, eu consigo com a termografia fazer um show de pain, né, mostrando aí a clínica da dor, documentando essas imagens de forma objetiva através do que a gente chama de termograma. Eu vou fazer esse screening, que é rastrear. Então, antes mesmo da clínica, eu consigo entender, né, e detectar precocemente, então vai cair muito dentro do contexto de medicina preventiva. Eu vou conseguir fazer um follow-up, então eu acompanho a terapia desse paciente, então eu implemento técnicas, eu, por exemplo, que trabalho com acupuntura, ozonioterapia, laser, eu incremento a termografia ao passo dela me dar informações de quanto o meu exame está sendo efetivo, né? Então, se eu for pensar num contexto em que eu avalio o animal de maneira clínica, de maneira laboratorial e de maneira com alguns exames de imagem, a termografia vai entrar exatamente nessa questão de exames de imagem que me dão uma segurança aí e um entendimento do quanto o meu tratamento está sendo efetivo. Então, há a possibilidade da criação de escalas. Então, isso é interessante. E uma Ligering, né, com uma distinção entre compensação e simulação. Isso vai ser importante, principalmente na medicina do trabalho, onde as pessoas, né, pegam, às vezes enganam o médico do trabalho falando que está com dor, mas na verdade não está para conseguir ficar fora do trabalho. Então, aqui vai entrar exatamente nessa questão legal das empresas. Então, as aplicações clínicas, né? Doenças neurológicas, doenças musculoesqueléticas, doenças cardiovasculares, oncológicas. Então, os campos de aplicação, eles vão ser imensos. Então, isso nos dá uma segurança muito interessante para trabalhar com a termografia. Então, não vai excluir o raio-x, a tomografia, a ressonância magnética, nem o ultrassom, muito pelo contrário, vai ser um adjuvante. Vai depender da anamnese do exame físico, e aí tem uma dica interessante, sempre fazer a termografia antes, né? O calor tem uma tendência do mais quente para o mais frio, então a gente sempre tende a perder calor. Então, essa ideia de palpar o animal antes de fazer a termografia, eu posso, numa visão, né, dentro desse contexto de imagem, de imaginologia, eu já estou transmitindo calor para a pele, então eu posso dar tanto um falso positivo quanto um falso negativo. Se eu for pensar numa visão mais dentro do contexto acupuntura veterinária, entendendo que a gente palpa para fazer uma palpação diagnóstica e também uma palpação terapêutica, nesse momento em que eu palpo alguns pontos de acupuntura também específicos que vão me determinar lesões em alguns órgãos, né, dentro dos pontos que a gente chama de pontos gatilho ou pontos alarme, eu também já efetuo um tratamento. Então, eu preciso entender, antes de fazer essa palpação, esse exame físico, fazer esse exame de imagem para não ter nem falsos positivos, nem falsos negativos. Então, eu sempre faço um para depois fazer o outro. Isso é interessante de falar. Ele vai ser um complemento. Ele tem baixa especificidade, porém alta sensibilidade, é o que a gente estava conversando. A gente não vai saber o que, né, ocasionou, porém a gente vai entender a área, né, o quanto aquilo está fazendo um processo ou inflamatório ou uma diminuição de temperatura. O follow-up, né, entender e controlar a evolução das patologias e também do seu tratamento, então acaba sendo uma ferramenta muito interessante para isso, e para a documentação pericial, que nem a gente tinha falado anteriormente, com as questões das lesões de trabalho. O exame termográfico, né, ele pode ser chamado de várias maneiras. Então, dentro dos artigos, eu posso tanto chamar isso, né, esse exame de imagem infravermelha, de teletermografia, exame infrared, que a gente utiliza bastante, termografia infravermelha computadorizada, termometria cutânea infravermelha, termografia infravermelha e skin temperature. Quais são os mais utilizados? Imagem infravermelha, exame infrared e skin temperature. Tá? Então, quando a gente for procurar alguns artigos, nós vamos entender a nomenclatura para conseguir procurar. Então, essas observações de assimetrias térmicas, né, a gente consegue entender se há um processo fisiológico ou patológico. Então, um outro ponto importante é saber que algumas áreas elas são naturalmente mais frias do que outras, que são naturalmente mais quentes. Isso é,
Eu tenho áreas que aparecem na imagem, né, com essa coloração mais azulada, dependendo da paleta, chamo de hiporradiante, e tem áreas que naturalmente são mais quentes, que eu chamo de hiperradiantes. Então, o focinho de um animal, ele é naturalmente mais gelado. Se eu fizer um exame termográfico desse animal e perceber que esse focinho está quente, então, entendendo ele como controle dele mesmo e avaliando a temperatura da superfície da pele dele, eu consigo encaminhá-lo para outros exames, porque com certeza há uma febre instalada e pode sim ter um processo infeccioso, por exemplo. Tá? Então vai ser interessante dentro do contexto também de medicina veterinária do coletivo dos animais de abrigo. Então eu entro no gatil, faço um exame termográfico dos animais que estão lá, aqueles que eu perceber que existe uma diferença da temperatura e dessa dinâmica microcirculatória da pele, eu resguardo eles, faço alguns exames específicos e eles podem, né, a gente pode tratá-los de maneira antes de aparecer uma clínica mais presente. Então, vai ser interessante por conta disso. O contexto que a gente vive hoje, prevenção de epidemias, então as câmeras infravermelhas instaladas em hospitais e a detecção dessa temperatura da pele. Então, também um método aí bem seguro e eficaz no controle das pandemias. Aqui é um exemplo, né, de um paciente com febre e depois de um paciente tratado com a temperatura normalizada, então mesmo paciente com as mesmas temperaturas máximas e mínimas aqui, né, da temperatura fisiológica da patológica. Então isso também é interessante de frisar. As observações dentro do contexto dos grandes animais, então aqui animais assintomáticos, onde eu avalio essa simetria entre estruturas, então aqui, por exemplo, a coroa do casco, né, com essa região mais hiperradiante, isso é perfeitamente normal. Então, quando eu observo regiões onde eu enxergo assimetrias térmicas, onde o animal é controle dele mesmo, eu consigo identificar precocemente uma laminite, por exemplo, tá? Então, vai ser bem interessante. O contexto em animais de zoológico, animais de sangue frio, demonstrando aí o seu aquecimento, também esse aumento da temperatura da superfície cutânea. Avaliações específicas. Então, esse livro, né, traz muitas imagens, ele é bem interessante. Dentro desse contexto, eu tenho aqui o cão, com as diferentes raças e cada um com um padrão de distribuição térmica. Então, isso vai ser importante. E se eu pegar, por exemplo, o cachorro D aqui, o dogo argentino, é normal ele ter essa superfície, nessa região dorsal aqui, das costas femorais aqui e a cauda, é normal ele ter essa distribuição de temperatura mais hiperradiante do que, por exemplo, o H aqui, que é o Finnish Lapphond. Então, eu preciso entender, né, que essa captura da imagem infravermelha é da superfície da pele. Então, se eu tenho pelo, eu tenho uma diferença, né, dessa captação. Então, essa emissividade, que é o que a gente determina, que é o quanto o corpo irradia, ela vai mudar. O pelo tem uma emissividade diferente da pele, tá? Por isso que aqui esses padrões são normais. Então, eu preciso entender primeiro qual é a raça que eu estou avaliando. Isso é um dos primeiros motivos para a gente conseguir entender e realizar um exame termográfico de uma maneira com qualidade. E aqui nos gatos, tá? Então, todas as espécies, né, dentro das suas diferentes raças aí, vão apresentar esse contexto individual de raça, pelagem e etc. Além desse contexto, né, que vai ser determinante, eu tenho um outro contexto para a gente conseguir avaliar, que é exatamente termorregular. Esse paciente ele não vai poder ter feito nenhuma atividade física, ele não pode ter sido, né, molhado, ele tem que chegar no consultório, tem que ficar numa temperatura ambiente, sem um fluxo de ar muito grande, para termorregular. E essa termorregulação ela nos vai incrementar exatamente e entender exatamente o quanto esse animal tem de temperatura real, não nos dando um falso positivo e nem também nos dando um falso negativo. Então, o que a gente precisa ter em mente? Uma captação de imagem feita por um componente que chama microbolômetro. A termografia ela cresceu muito nas guerras, tá? Então é importante que a gente tenha sempre a compra de aparelhos por distribuidores, né?
devidamente registradas, porque muitas pessoas já perdem a máquina ou indo para fora do país com ela, para alguns países, ou comprando em outros países e parando na alfândega. Então, a ideia é que realmente tenha um distribuidor para que tenha uma máquina adequada. A cada 1 cm² de pele, 3,2 metros de vaso sanguíneo, então essa dinâmica microcirculatória é muito presente. A base neurofisiológica vai ser o reflexo víscero-cutâneo, o cutâneo-visceral, então vai lembrar muito a base neurofisiológica da acupuntura. Eu sempre costumo dizer que quando a gente tem, né, dentro do entendimento aí de alguns pontos de acupuntura, onde a gente determina eles como pontos de alarme, eles vão fazer uma correlação muito importante, específicos, né, cada ponto com uma correlação importante com órgãos internos. Então, muitas das vezes esses órgãos que demonstram reatividade no meridiano e no ponto de acupuntura que se relacionam com esses órgãos, eles vão demonstrar também uma hiperreatividade, certo? Então, quando eu palpo esse meridiano, eu consigo entender o quanto esse meu órgão ele está em uma patologia, ele está afetado ou não, exatamente por conta desse reflexo que a gente chama de víscero-cutâneo ou de cutâneo visceral. Então, a base de entendimento da acupuntura também vai ser a base neurológica aqui da termografia. O hipotálamo é uma estrutura que vai funcionar como um regulador térmico, e a imagem termográfica vai ser influenciada pela velocidade do ar, umidade, temperatura, tripé e distância do termógrafo e da termorregulação. Então, para eu conseguir ter excelência dentro do meu exame infravermelho, eu tenho que respeitar e parametrizar essa captura de imagem, tanto da minha máquina, quanto do ambiente, quanto do animal, para que eu consiga ter uma imagem fidedigna e que seja realmente aplicável. Então, reflexo víscero-cutâneo, então, as alterações nessa temperatura cutânea, mecanismos bioquímicos do sistema neurovegetativo vão fazer essa alteração da dinâmica microcirculatória, o maior fluxo está mais vermelho, fica mais hiperradiante, o menor fluxo fica mais azul e hiporradiante. Então, esse vai ser a base do entendimento do reflexo víscero-cutâneo. Então, o estado de equilíbrio de um animal saudável ele vai ser representado por uma distribuição simétrica de temperatura entre lados opostos. Quando efeitos externos ou internos resultam em perda desse equilíbrio térmico, a temperatura da superfície cutânea se altera. Então, é uma frase que consolida todo o nosso entendimento que a gente vem tendo até aqui. Qualquer desequilíbrio que esse animal tiver, essa dinâmica microcirculatória se altera, né, e eu vou entender exatamente a extensão desses processos. Então, é importante saber as distribuições de temperatura no corpo das diferentes raças, das diferentes espécies, para saber o que é anormal e o que é fisiológico. Como realizar um termograma adequado? Então, essa aqui é uma imagem minha, fazendo uma termografia num cavalo. Então, primeiro de tudo, eu preciso escolher uma boa câmera, né? Preciso fazer um curso de capacitação, preciso escolher uma boa câmera, e a boa câmera está determinada com algumas especificações que seguem parâmetros fundamentais. O primeiro deles é a sensibilidade. Quanto mais sensível, maior o número de estruturas e de pixels que vão me dar uma realidade maior, né, do quanto esse paciente tem alterações a nível de pele, para entender como isso vai ser trabalhado no diagnóstico e na terapêutica. Então, uma sensibilidade ela vai ser fundamental. A precisão também, e uma resolução, ela fecha com chave de ouro as especificações fundamentais para a gente conseguir ter uma boa câmera termográfica. Esse modelo está num tripé, ele vai seguir sempre a mesma distância de captura de imagem, esse animal não pode estar no sol, ele tem que estar na baia, não pode ter nenhuma capa por cima, ele não pode ter tomado nenhum medicamento, ele não pode ter ninguém encostado nele. Então a ideia é que quanto mais próximo do termorregulado ele estiver, melhor, tá? Então esse aqui é o modelo da FLIR, chama E53, FLIR E53, mas existem vários modelos, eu vou passar aqui alguns para vocês. E para vocês entenderem o quanto isso evoluiu, essa daqui é a primeira imagem termográfica publicada em 1964, falando que a área escura indica uma temperatura elevada em decorrência de uma lesão. Então, assim, o quanto isso não evoluiu nos últimos 50, 70 anos. Né? E as câmeras também. Então, uma máquina, por exemplo, a E40 e uma FLIR One aqui à direita, que é uma FLIR que a gente coloca no celular,
baixem o aplicativo e a gente consegue fazer essa mensuração, elas têm uma diferença de, lembra lá, vou voltar aqui, uma diferença de sensibilidade, precisão e resolução muito grande, tá? Então, quando eu falo de sensibilidade, precisão e resolução, olha aqui embaixo a FLIR One e olha aqui em cima, né, uma T530, uma E53. Você tem uma avaliação dos dermátomos aqui, de estruturas bem mais minuciosas do que com a FLIR One. Por isso que eu sempre costumo dizer que é importante que a gente, né, às vezes, junte mais para conseguir comprar uma câmera boa, porque se comprar alguma com uma resolução baixa, em determinado momento vai acabar precisando de uma resolução maior para entender melhor as patologias. Aqui as comparações de resolução, né, entre a FLIR One e a T1030, né, o quanto que a gente não consegue ver mais o mesmo pé, aqui no caso. Tá? Uma com 786 mil pixels e a outra com 19 mil aproximadamente. Então há uma diferença muito grande de captação. Detectores não refrigerados, então de uma câmera boa, e aqui câmeras de altíssimo nível, né, com detector refrigerado, nos dando uma ideia bem precisa aí, até da circulação sanguínea dos vasos aqui. Então, são câmeras mais precisas, e quanto maior a precisão, né, maior o preço. Então, tem que entender muito, né, a necessidade particular do profissional. Então, as diretrizes, né, para um exame de excelência. Estrutura de ambiente, câmera termográfica adequada, um preparo do paciente, né, ele tem que termorregular, sem roupinha, sem coleira, sem capa, então isso é interessante. Escolher as paletas adequadas, um procedimento de exame adequado, então a mesma distância para tirar, né, a imagem da mesma distância, tentar ter a mesma temperatura do ar, escolher as mesmas temperaturas máximas e mínimas na câmera é uma questão importante. Obviamente, um profissional capacitado. E aqui um exemplo, né? O profissional para fazer a termografia e aqui o paciente. E aqui a imagem, por exemplo, desse papelão, né? Para eu não confundir essa temperatura do membro que eu quero com a superfície ventral desse paciente. Então, eu fecho aqui para exatamente ter uma noção, uma ideia exata dessa captura. E quando eu falo de interpretação, né, eu vou ter 3 passos importantes. O primeiro é aguardar a termorregulação e escanear o corpo, né, seguindo de projeções padronizadas. O segundo vai ser identificar as assimetrias, então tudo que for diferente de 0,3 graus Celsius, eu vou conseguir entender que há um processo não fisiológico, né, patológico. E o terceiro passo vai ser fazer uma correlação muito importante com as assimetrias com a anamnese e o exame clínico. Então, aqui já indo do meio para o final, falar de alguns trabalhos e depois alguns casos meus, e eu vou permanecer à disposição, vou dar o meu telefone e meu e-mail para quem quiser a palestra, quiser tirar alguma dúvida também, eu fico à disposição. Então, quando a gente fala de uso da termografia, né, então deu para entender e contextualizar bastante o como que a gente vai utilizar ela no tratamento e nas indicações aí para o controle da dor, né? Não utilizando ela como uma terapêutica, mas sim como um instrumento de follow-up e de diagnóstico. Então, a gente utiliza o termo hiperradiação para indicar o aquecimento e hiporradiação, no caso, para indicar a diminuição do fluxo sanguíneo, né? Então, esse trabalho ele vai mostrar exatamente isso. Quanto que eu entendo com a termografia, né, se esses pacientes têm dor ou não. Então, cerca de 87% dos pacientes com dor crônica não têm um substrato anatômico demonstrável por exames rotineiros. Isso é, pacientes com dor crônica fazem ultrassom e fazem raio-x e não é demonstrada nenhuma diferença que signifique, né, e que dê base para essa dor crônica. Na maioria dos casos, são disfunções do sistema neuro-osteomuscular, o que justifica o uso de outros recursos diagnósticos. Então, eu tenho que entender que, às vezes, a causa não é músculo-esquelética, por exemplo, dentro de osso, né? Então, eu tenho um sistema aí envolvido muscular, né? Algum trauma, por exemplo, não demonstrável, algum distúrbio neuropático, por exemplo. E, nesses casos, exatamente a imagem infravermelha ela deve ser utilizada como ferramenta.
né, vai permitir identificar as disfunções. No processo de decisão terapêutica, a imagem infravermelha deve ser resguardada como parte da informação, então ela vai nos dar a ideia de como estava antes do tratamento e de como foi ficando e de como foi que esse paciente teve alta, né, evidenciando um aumento de temperatura, por exemplo, no início do tratamento e uma termorregulação, uma tendência mais fisiológica, essa temperatura mais fisiológica para o final do tratamento. Então, esse trabalho ele exatamente quis dizer isso. Aqui é um outro trabalho muito interessante que avaliou a eficácia da termografia e da ultrassonografia no diagnóstico de lesões de quarter horse, né, associando as modalidades que esses cavalos tinham de prova. Então, o primeiro ponto importante, eles avaliaram uma existência que correlaciona o tipo de evento praticado com a lesão. E a termografia associada à ultrassonografia mostrou-se eficiente no diagnóstico das lesões tóraco-lombares desses cavalos. Então, aqui, exatamente o que a gente vem comentando. A utilização das duas técnicas de maneira a trabalhar em conjunto para um bom diagnóstico, acompanhamento e decisão terapêutica. Então, aqui, né, as imagens térmicas, os termogramas, avaliando, né, aqui um hotspot, que eles falam que é um ponto quente, e aqui outros hotspots, né? E aqui, no caso, um cold spot, na região que eles falam mais aqui na musculatura epaxial, resultado aí de uma atrofia por decorrência de uma osteoartrite. Então, há uma correlação muito grande com lesões ósseas para as lesões musculares e algumas lesões que não aparecem nos exames convencionais ósseos, mas elas já podem ser determinadas no exame termográfico. E aqui a correlação, por exemplo, com o adesmite supraespinhoso na ultrassonografia. Então, ele pegou diversas lesões, associou com diversos cavalos que participam de provas diversas também e identificou padrões nessa questão. Aqui, puxando um pouco do lado da medicina integrativa, ele fala exatamente de uma pesquisa, né, e da atitude de veterinários frente ao uso das terapias complementares ou alternativas ou integrativas, lembrando que medicina veterinária complementar não é o mesmo que medicina veterinária alternativa, que não é o mesmo que medicina veterinária integrativa, que não é o mesmo que medicina paliativa, tá? Cada uma vai entrar dentro de uma contextualização. Então, o que esse trabalho lhe fala é exatamente isso. Os resultados indicam, né, que o conhecimento e integração dessa medicina veterinária integrativa no tratamento da dor ela é fundamental, mas ela vem mais por parte dos donos dos animais, não dos veterinários clínicos, né? Desculpa. Então, embora a demanda do proprietário possa não parecer uma razão cientificamente sólida, né, para a integração, Loomis apontou que a profissão é voltada exatamente para essa questão da necessidade da demanda da população. Isso é, por mais que o veterinário não indique, né, um outro colega consiga complementar o tratamento dele, isso está vindo não dos colegas, mas sim está vindo dos tutores, dos donos dos animais. Então é um processo que não tem mais volta, a gente só vê exatamente o contrário, só crescendo. Aqui uma avaliação do estresse muscular em equinos, fazendo uma correlação com o aumento da temperatura do canto medial dos olhos, então é um trabalho feito lá em Botucatu, e a ideia foi avaliar a temperatura do canto medial dos olhos e correlacionar com o aumento de CK. Então houve uma correlação específica, a CK vai ser uma enzima de estresse muscular mais tardia, mas a temperatura do canto medial dos olhos ela já demonstra um aumento, mesmo sem um aumento laboratorial de CK. Então, o animal, no outro dia da prova, ele não vai trabalhar de novo, ele vai para uma fisioterapia, para uma reabilitação. Então, entra muito aí nessa questão de medicina preventiva. Tá? Aqui o que a gente chama de thermal windows, por onde os animais trocam temperatura, trocam calor, né? Então, o tucano, por exemplo, troca pelo bico. Por isso que é importante ter essas janelas térmicas. O elefante, por exemplo, pela orelha, tá? E pelas trompas. Os cães também, pela respiração, pelo focinho e pela orelha, certo? Agora,
nós vamos para alguns casos para fecharmos. Então, aqui, né, a demonstração, por exemplo, de início de um quadro de laminite aqui no pé esquerdo. Então, a visualização de temperaturas diferentes entre as coroas dos cascos me evidencia, né, que há um processo patológico onde tem essa diminuição, porque eu sei, né, eu entendo o que é normal e o que não é dentro dessa dinâmica microcirculatória. E aí, por não apoiar esse pé direito, ele sobrecarrega a cervical, que é demonstrado por essa cor mais vermelha e branca, hiperradiante. E aqui o tratamento, pontos de acupuntura, tá? VG14, pontos de performance, bexiga 23 e bairro I. Aqui também, né, uma assimetria térmica bem evidente. Então, além de ter todos os processos característicos da inflamação, dor, calor, rubor, tumor e perda de função, o calor aqui ele vai ser evidenciado muito importantemente. Então, vai ser um importante exame para a gente. Aqui, uma região com lesão, uma região sem lesão, né? Eu entendo a extensão desse processo inflamatório, não sei o que é, faço outros exames, faço uma palpação diagnóstica de pontos de acupuntura, entendo o que é, planejo o tratamento, trato e faço a termografia de novo para avaliar. Então, a intenção do tratamento ela vai ser exatamente essa. Aqui um bulldog com uma lesão, né, em cervical, lesão crônica, um bulldog com hemivértebra, então, como aqui você tem uma diminuição de temperatura, e por motivo de biomecânica, como esse ombro direito ele é mais sobrecarregado do que o esquerdo, né? Então, ele, como controle dele mesmo, eu faço um corte sagital aqui e avalio, né, esses lados opostos. Eu tenho que ter uma mesma temperatura. O que eu tiver de temperaturas diferentes, eu avalio novamente e trato. A moxa, uma técnica da medicina tradicional chinesa, utilizando a erva Artemisia vulgaris para o tratamento de lesões específicas, onde eu tenho um aumento de temperatura. Então, eu queimo essa erva, coloco esse bastão aqui nesse hole de moxa, e a ideia é esquentar o ponto de acupuntura, então aqui eu consigo entender que está esquentando, entender o quanto está esquentando e cada vez mais abrir perspectivas diferentes de observação das técnicas que a gente sempre acaba fazendo na rotina clínica. Aqui um cão com diversas comorbidades, um animal de resgate, intossuscepção, leptospirose e doente renal agudo por tomar anabolizante. Então, a gente queria entender o quanto que esse membro pélvico aqui estava viável. Então, pela imagem termográfica, a gente entendeu que não estava viável. Esse animal, infelizmente, veio a óbito na mesma noite, não chegou nem a fazer a cirurgia de amputação, né? E aqui no lugar da outra cirurgia, da intossuscepção, ele tem um aumento de temperatura, mesmo a gente sabendo que essa região ventral ela é naturalmente mais quente. Então, ela é mais hiperradiante. Aqui, uma avaliação em tempo real da termografia enquanto eu faço a eletroacupuntura no animal paralisado, né? Então, eu consigo fazer eletroacupuntura e a tendência da eletroacupuntura é recrutar mais sangue, estimular mais o ponto de acupuntura. Então, eu consigo ver em tempo real exatamente esse aumento de temperatura nas regiões proximais ao agulhamento e à colocação dos jacarés da eletroacupuntura. Aqui um animal atópico, né? Então a gente fez o tratamento nele, LED azul, laser, ozonoterapia, acupuntura. E aí, antes do tratamento, então aqui desse lado esquerdo é uma região mais com eritema, um edema, uma coceira importante dentro da clínica. E aqui do exame uma área muito vermelha. E aqui, né, depois de finalizar o tratamento, um retorno à normalidade dessa temperatura. E junto com esse retorno, né, dessa dinâmica microcirculatória, com a diminuição da inflamação, eu vou ter exatamente um animal que coça menos, que está menos incomodado, né, animal tratado. Então, isso é importante para mostrar também para os tutores. Aqui é um caso do meu professor e amigo Jean, um caso de lúpus que a gente atendeu lá no Hospital de Botucatu, na Unesp. Então, olha o quanto essa região está inflamada, né? Isso é importante para entender, porque mesmo que eu não tenha uma diminuição, por exemplo, desse aumento de volume,
eu vou ter um animal claudicando menos, e se eu fizer o exame termográfico e ver que aqui tem uma temperatura menor do que na semana anterior, eu consigo entender que eu estou desinflamando o tecido. Então, vai avaliar muito, fazer essa avaliação da dor mesmo, da inflamação. Aqui, um caso de rinite tratado com ozônio e aromaterapia de capim-limão, então são duas fotos que têm a diferença de 5 minutos. Então, a paciente, a Nina, que chega para mim com rinite e com essa secreção, com esse exudato, né? E uma temperatura do focinho mais hiperradiante, mais alta, isso aqui não é normal. Fizemos ozonioterapia intrarretal, fizemos um volume de 3 ml por quilo na concentração de 5 microgramas por ml, e daí o óleo essencial para ela cheirar. Passei aqui na região do dorso, fiz uma massagem nas orelhas e imediatamente após eu fiz a coleta do novo exame e já junto com a clínica de diminuição dessa secreção, desse exudato, dos espirros, eu tenho também a diminuição da temperatura do focinho. Então, me dá uma avaliação bem precisa, né? Osteoartrose, do caso do Bruno, do meu amigo, do cachorro dele, né, uma osteoartrose em joelho e uma sobrecarga articular. Então, ele tem uma osteoartrose em joelho, Bruce Lee, mas ele sobrecarrega muito os cotovelos e o ombro. Então, eu consigo entender o quanto o ombro aqui está lesado, aqui os cotovelos, o ombro, tá vendo a região que ele operou, o joelho, então, com um processo inflamatório instalado. Então, eu consigo realmente observar, né, e contextualizar isso no meu tratamento, principalmente no tratamento da dor. Doenças endócrinas, então, animais da mesma ninhada, da mesma idade, um mais quente com doenças metabólicas inflamatórias, diabetes, hiperadenocorticismo, né, e tinha também uma atopia que não era muito bem tratada, enquanto o outro não apresentava nenhuma outra doença, nenhuma outra comorbidade. Então, como a diferença, né, de temperatura entre esses dois pacientes. Aqui também um antes e um depois de um animal tratado com acupuntura, né? Então, fizemos avaliação aqui desse paciente, dessa região lombar, um aumento de temperatura, colocamos a agulha e imediatamente depois, aqui durante o tratamento, a gente já fez o exame, já percebemos uma diminuição muito grande do processo inflamatório. E isso vem acompanhado muitas das vezes da melhora clínica, tá? Aqui o tratamento com eletroacupuntura. Aqui no caso de displasia coxofemoral, foi mais ou menos, foi no mesmo dia do caso do equino, a gente saiu para atender junto, eu e o Bruno aqui em Campinas, e a gente atendeu esse cachorro primeiro, depois o cavalo. E aqui com displasia coxofemoral, avaliamos, identificamos, colocamos agulha e os elétricos de acupuntura e avaliamos de novo. O animal já estava dormindo e esse aumento de temperatura já tinha sido dissipado. Então, assim, realmente é um exame muito bacana. Aqui no caso de uma artrite séptica no equino, antes do tratamento e aqui imediatamente depois, né? Então, a diminuição do processo inflamatório, né? Uma visão da acupuntura, uma promoção aí do livre fluxo de sangue, ou a gente chama de Shui e de Qi, né? Que é de energia. Então, eu consegui estimular pontos específicos através de diferentes estímulos e fazer um entendimento do quanto isso foi benéfico para o meu paciente. Aqui é um caso de otite muito severa, onde eu tinha uma diferença dessas áreas, né, desses lados, então uma área sem circulação e outra com, né, até a temperatura aqui do focinho, dos olhos, então bastante coisa que tem a normalidade, aqui a extremidade distal dos membros também com uma diminuição de temperatura. Então, tudo levando a crer que eu era um animal que tinha uma doença de sistema nervoso central associada aí com otite. Pessoal, então, muito obrigado. O meu Instagram, ele vai ser Carrum, que é o que está escrito aqui, Carrum Vet. Então, espero que vocês tenham gostado. Tomara que as outras aulas sejam enriquecedoras para vocês. E para quem precisar de qualquer coisa, é só pegar meu telefone aqui ou me mandar um Instagram aqui no @carrumvet.
Então, muito obrigado e espero que vocês realmente tenham gostado do que eu preparei com bastante carinho. Um abraço.